E a pior, qual foi o momento mais difícil seu na narração da MotoGP? Foi o mesmo que o teu. Eu também acho. Mas Foi o mesmo que o teu. difícil. Foi o mesmo que o teu, porque e a gente não estava no lugar, mas primeiro, a prova era de madrugada. Já é uma seca isso, porque por mais que você ame, que você goste do que você está fazendo, não é mole você fazer a madrugada. Eu mesmo estou passando por isso agora, porque os jogos do Brasil, para o Brasil, tem jogo que é 10 da noite, eu começo a narrar 2 da manhã, e até eu chegar aqui do outro lado da ponte, eu chego aqui 5 da manhã, e até eu dormir são 6. Então eu virei à noite. E não é mole, né? E você muda o teu relógio biológico de uma hora para outra. Mas é ainda pior na moto, porque se são 3 etapas, então você fica 3 fins de semana fazendo isso, enquanto que no outro já era Valência. Então já é o contrário. E todos os teus dias correndo nas 24 horas do Brasil, e não na de Sepang. E aí, quando nós fizemos, teve isso, já tinha tido um problema no fim de semana, porque o Lourenço discutiu com o Simoncelli, já estava discutindo já a semana inteira, e não sei o quê. E aí o Simoncelli foi dar entrevista, o Simoncelli também não era... também não guardava nada, largava tudo mesmo, não estava nem aí, entendeu? Abria a boca, e eu gostava do Simoncelli demais, demais, demais. E era um piloto que eu gostava muito. E assim, o acidente foi muito feio. Foi muito feio. Tudo foi muito feio. Tudo foi muito feio. Triste. E o que aconteceu foi muito triste. E o que aconteceu foi que, assim, quando nós chegamos num determinado momento, que a prova ficou parada e a coisa foi tão feia que eles ficaram eles pegaram um take, eu acho que, se não me falha a memória, o take das 2 últimas curvas, né, da 15 da 16, que é aquela curva enorme, que tem um negócio no meio. Sabe qual é, né? Sim, é o último. E ficou o take ali. Ficou o take ali. Minutos, meia hora. E eu e o Fausto no ar. E aí o coordenador que chegou e falou assim, vamos sair, vamos. A gente estava num Sport TV, que eu já não me lembro se era 2 ou 3 ou se era o normal, em que nem tinha problema da gente sair para programação. Não tinha nada na grade, ao vivo, na sequência, não tinha nada. Ele falou assim, não, vamos sair, a gente está há muito tempo no ar. Aí eu saí da cabine e falei, não vamos sair não. Nós vamos ficar até da morte dele se ele morreu. Nós não vamos sair. Mas você já toma 1 hora, você estava com 50 minutos ou 1 hora, você já toma 1 hora falando, eu falei, a gente vai ficar 3, se for o caso, mas a gente não vai sair. Tem programa para entrar na sequência, ao vivo? Não tem. Eu falei, então nós vamos ficar. Vamos ficar. Fausto, quer ficar? Claro, nós vamos ficar, nós temos que ficar e tal. E ficamos, e tipo, meia hora depois eles deram a notícia de que ele tinha morrido. Mas o acidente em si foi muito feio. O acidente a cara dele arrastando no chão, 50. O acidente foi causado pelo Rossi e pelo Colin Edwards. O Rossi, especialmente o Rossi, foi o momento mais triste. E a gente já vinha de um ano anterior que tivemos a perda do Shoya Tomizawa em condições parecidas. Tivemos a perda do Luiz Salom, que foi num treino, mas a gente não estava no ar. Mas nós vimos a moto do Salom, tá? Nós fomos lá em Edu Perais, que era o dono da equipe, que é brasileiro. Ele nos recebeu, fez uma entrevista, mostrou toda a estrutura que era fantástica, a estrutura da oficina dele, de tudo. Ele falou, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Levou a gente pro porão da oficina, e lá estava a moto do Luiz Salom, com pouquíssimos arranhados, e a pedaleira, se não me falha a memória, direita, quebrada. Só. Não aconteceu nada com a moto. Nada com a moto. Nada. A moto não ficou destruída, não ficou machucada nele. Nada. E nem com ele, basicamente, porque o que aconteceu foi que a vértebra, ele bateu, e a tal vértebra que quebrou foi fatal e ele morreu. Horroroso, foi horroroso. Agora eu vou. Desculpa, Ivo. Fala aí, rapaziada. O Guto, não esquece de falar o Iannone. O Iannone é o contraponto dessa situação triste. Tem o Iannone. A gente entrevistando o Iannone. O Iannone não gosta de falar. Não gosta hoje. Pô, empático pra caramba mesmo. Pra cacete. E a gente gravava. A gente ia 3. Eram 3 obrigatórios, às vezes a gente ia 4. Quando tinha verba, que nunca tinha, a gente ia 4. Mas aí a gente pegava as entrevistas e
desdobrava ao longo da temporada. Então a gente queria fazer uma entrevista que não era muito factual daquele fim de semana. Como foi a carreira, quando começou. E os caras não queriam falar disso, porque os caras estavam ali para correr, eles estavam ligados no fato e nós querendo ir além do fato. Aí, e a gente pedia para fazer assim, MotoGP no Sport TV, né? Para mim, para você. É isso mesmo. É verdade. Um bordão que a gente falava. E o Iannone, primeiro, não queria dar entrevista, muito menos falar o bordão. Aí eu falei, porra, cara, fala aí o bordão, a gente vai te usar o ano inteiro, vai botar a sua imagem o ano inteiro. Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Falei, tá, beleza, não fala. Aí passou meia hora, ele foi lá, agora eu vou falar. Aí eu falei, irmão, agora já não dá mais, meu irmão, agora já estamos em outra. Aí ele ficou mais possesso ainda. Aí ele passou, tinha uns carros abertos no Texas, no desfile de conversível. Aí ele passou no conversível, me deu uma dedada, passou do meu lado, assim, mandando o dedo pra mim, assim. Aí eu falei assim, porra, você no ar, cara, que estava ao vivo. Olha, porra, o cara me deu uma dedada aqui agora na minha cara. E aí o grupo assim, bicho, agora já passou, deixa pra lá. E foi engraçado. Porque o Iannone era um cara engraçado. Tem uns que são antipáticos, mas a maioria é muito simpática. A maioria é muito simpática. Ele é maluco, simplesmente maluco, mas foi engraçado. Como foi engraçado. O Rossi é muito simpático. No Texas, o Rossi não dá pra chegar perto. O Rossi é muito difícil chegar perto do mal. Conta da florzinha, conta da florzinha no Texas. A florzinha foi que a gente foi fazer em Austin. A segunda vez que nós fomos fazer em Austin. Aí a gente foi fazer uma passagem pro Tá Na Área, que era, né, o programa que tinha. E eles iam chamar a gente ao vivo. Aí tinha uns ramos de flor assim atrás de mim. Tinha um jardinzinho, todo bonitinho. Era um jardim, é. E a gente estava sentado no banco ali e a gente ia começar a passagem dali. Aí eu peguei uma flor escondido. E guardei aqui, fiquei aqui com a flor aqui no canto assim, né? O Fausto não viu. Aí o pessoal chamou no vivo, né? Vamos falar lá com o Guto e com o Fausto, estão lá em Austin e tal, não sei o quê. E aí, Guto, o que você traz? Eu falei, quero dizer que aqui é um lugar muito quente, mas assim, tá esquentando cada vez mais que a MotoGP tá chegando, mas antes de mais nada eu quero oferecer essa flor pro Fausto. Ao vivo. Aí o Fausto, com a educação que ele é peculiar, ele ficou tão desconcentrado e desconcertado com a flor que ele recebeu, que ele pegou, com o microfone ligado, ele fez assim, mas a gente tá aqui e ele cagou pra flor, solenemente. Ele pegou a flor e jogou pro alto. Aqui é outro Falta educação, bicho. Acabei com cara. Te deu uma flor de presente ao vivo, o Brasil inteiro viu. Tu pega a flor, tu taca pra trás. Você promessa, pô. Foi muito bom. Coisas muito boas. Muita saudade. Mas, Guto, você citou aí a relação com o Miguel e pilotos malas, tipo André e Iannone. Algum outro que você tenha uma relação, assim, pior ou melhor que seja? Cara, eles passam muito pela gente, mas, assim, eles são muito reservados e eles passam muito rapidamente. Porque muitas vezes eles passam de scooter, né? Sim. E vão com a namorada na garupa. Então eles vão... Mas o Rossi... O problema é que, assim... Até mais um adendo com relação a essa coisa do Rossi. Por que o Rossi... O Rossi era um showman, cara. Você olhava de cima do centro da imprensa, e geralmente os caminhões ficam, né, todos ali do paddock, da MotoGP, ficam embaixo do centro da imprensa. Quase em todas as provas é assim. Não sei se é uma questão logística, mas é assim. Então a gente muitas vezes vê dali, até eu acho que a logística é mais para facilitar o ingresso do repórter ao centro de imprensa e aos pilotos. Num ao vivo, uma coisa do gênero. Então fica tudo muito perto. Você via, cara, quando o Rossi estava lá dentro, ele ficava uma hora lá dentro, era uma hora lotado, aquilo lotado, e você olhava o do Lorenzo. Tinham 4 pessoas. Tinha Drosa, tinha uma. Oi? Era o Vinhares e o Rossi. Aí, assim, coletiva da Yamaha. Rossi, 500 pessoas e nego em pé na porta. Aí acabava a coletiva do Rossi e começava a do Vinhares. Quem ficava? Guto e eu, e mais ninguém. Ficávamos, cara. A gente fez uma com o Mark Marques, ficou por último. Por último. Lembra, Fausto, dessa? Lembro. Nós ficamos por último. E na última prova, o pessoal do Sport TV fez uma homenagem muito legal pra gente, lá em Austin. E pediram pro Mark Marques para falar. E o Mark Marques aceitou falar. Guto, Fausto, um grande abraço, vocês estão 11 anos juntos, que estejam mais 11 anos e não sei o quê, blá, blá, blá.
Acabou que os 11 anos vieram, né, Crazy People? Estamos aqui, eu aqui. Tu tá... O meu foi muito bacana, que falou não, minha mãe, as famílias nossas falaram, foi. e quem encerrou foi o Mark Marques, e ele encerrou feliz de estar falando, e ele feliz de estar falando e conhecia a gente, então foi muito bacana essa homenagem que apareceu com um fecho importante para essa fase da nossa vida juntos, né? E o Marques foi o único, ele era um dos poucos que cumprimentava a gente e alguns repórteres em geral, não é a gente... Guto Fausto 2, Sport TV, não. Cumprimentava a gente. Sim. Passava e, oi, como é que vai? Tudo bem? Como é que tá? Muitos pilotos entram, muitos estão concentrados, né? Não dá pra você falar, o cara é antipático. Mas os caras realmente não estão aí, não estão, entendeu? Pensam aquilo que muitos pensam, isso aí é jornalista é chato. Faz a mesma pergunta. E tal, entendeu? E aí quando você faz uma pergunta que não é a mesma, mas é uma pergunta que pode causar um desconforto, porque é uma pergunta polêmica, uma coisa pergunta polêmica. Então, quer dizer, é difícil agradar, entendeu?